Está no ar mais um Palestra em Casa. No programa de hoje, vamos falar de um processo muito difícil chamado de reforma íntima. Todos sabem que estamos neste mundo para nosso aprimoramento espiritual. Mas como a reforma íntima pode nos ajudar a evoluir? Entenda na palestra de Marisa Santos Silva. Confira. A doutrina dos espíritos nos traz um outro enfoque da evolução, um outro enfoque do aprimoramento. Se nós consultarmos, pegarmos como base que deve ser a tônica de todos os nossos estudos, o Livro dos Espíritos, na questão 192, Kardec pergunta aos espíritos se pode alguém, com um proceder mais aperfeiçoado possível do bem, da atitude correta, do amor incondicional, se pode este alguém subir de 2 em 2 degraus na escala evolutiva, se ele pode ganhar tempo. E os espíritos respondem a Kardec que não, pois que este homem que julga perfeito e isento de erros está muito longe ainda de entender o que vem a ser justo, o que vem a ser correto, o que vem a ser dignificado no sentido mais amplo da palavra por este ou aquele ato de justiça. Sobretudo porque nós, encarnados no planeta Terra, ainda estamos longe de compreender o que vem a ser um homem de bem no verdadeiro sentido da palavra. Os nossos talentos e os nossos órgãos físicos, mentais e espirituais ainda não estão desenvolvidos o suficiente para compreender. E é por isso que de reencarnação em reencarnação nós vamos desenvolvendo as nossas capacidades, nós vamos ampliando o nosso entendimento, nós vamos ratificando as nossas qualidades e retificando, ou seja, reformando, melhorando, modificando, transformando no sentido maior tudo aquilo que nós chegarmos à conclusão de que ainda não está bom e que pode ser melhorado. E aí a gente consultou alguns companheiros da espiritualidade. Neste mesmo livro, o Manual Prático dos Espíritos, e em outras obras da codificação, a gente encontra a proposta de Jesus e a proposta do Espiritismo, que é transformar as nossas vidas para melhor. Através da comunicabilidade, através de revelações que continuam chegando do plano espiritual, através de toda a assessoria que nós recebemos, de todos os benefícios que nós possamos receber, acerca da saúde, da recuperação da nossa paz familiar e espiritual, e vai por aí afora. Mas o maior de todos os benefícios que a doutrina pode fazer por nós é nos ajudar, nos favorecer na transformação das nossas vidas. E como é que se faz isso? É a toque de caixa? Basta nós querermos. Um gesto, uma atitude de vontade será o suficiente para apagar séculos e séculos e séculos de uma crença diferenciada sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as pessoas que nos cercam. E estes companheiros da espiritualidade dizem que tem 3 aspectos fundamentais para que a gente possa iniciar esta reflexão. Primeiro, o conhecimento de si mesmo pelo estudo da natureza humana através do permanente exame da nossa consciência, verificando as nossas ações, cada uma delas, sem deixar cair na vala comum, vamos dizer assim. Todo mundo faz, eu não sou o único. Todo mundo erra, eu não sou o único. Todo mundo transgride as leis dos homens e a de Deus.
Será que nós viemos aqui para ser todo mundo ou nós somos uma individualidade? Nós vamos responder por todo mundo ou vamos responder pela nossa evolução, pelo nosso crescimento, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes? Nós podemos sim, prestar atenção, observar a maneira como os nossos semelhantes, num patamar mais próximo ou mais distante, conduzem as suas vidas. De que maneira eles estão se posicionando diante da vida. Essa atitude, no entanto, não deve ser para criticar, absolutamente. Sobretudo porque cada um é responsável por si mesmo. Cada um vai prestar conta das suas ações. Mas na medida que nós vamos observando as pessoas à nossa volta e as atitudes errôneas e os resultados, a colheita dessas atitudes, nós vamos tendo e adquirindo mais forças para nos corrigir. Porque o outro muitas vezes é um espelho. Nós conseguimos ver nele o que nós não conseguimos ver em nós, em termos de transformações a serem realizadas. O segundo aspecto que a doutrina nos favorece sobremaneira é o conhecimento do destino oferecido, que nos leva a saber a situação em que nós estamos. Passado, presente e futuro. A doutrina dos Espíritos nos leva a conhecer que o nosso futuro depende da plantação que nós estamos fazendo hoje. Assim como muitas vezes nós estamos colhendo alguns espinhos durante essa jornada. Espinhos esses que foram semeados em algum momento do nosso passado. Então essa visão de futuro dá a cada um de nós um elemento a mais para nós estarmos procurando nos melhorar, nos fortalecer em termos de fé, em termos de crença. E o outro aspecto, o terceiro conhecimento, é das qualidades a desenvolver e dos maus hábitos a serem corrigidos. Remover os maus hábitos, investir nas nossas qualidades. E não há uma única pessoa neste planeta de expiação e provas. Nos mais diferentes grupos sociais, nos mais diferentes momentos da história, a literatura nos mostra a capacidade de reação, a capacidade de perdão, a capacidade de rever caminhos, a capacidade que nós, seres humanos, temos de melhorar e de crescer. Isso se a nossa vontade for realmente melhorar e crescer. Aí então nós vamos buscar o esclarecimento. Esclarecimento esse que passa pelo nosso intelecto, passa pelos nossos sentimentos, e só então nós vamos ter condições de estar querendo melhorar, querendo crescer, e não nos manter, nos permanecer na estagnação. Ou seja, já que existe reencarnação, já que eu terei uma, duas, tantas outras oportunidades, vamos devagar. Vamos deixar para a próxima encarnação. Nós podemos fazer isso? Podemos. Mas será que é viável? Será que nós não estaremos deixando de apreciar esta encarnação e essas experiências e essas oportunidades de maneira mais sábia? No início nós falamos em reflexão. E a doutrina, toda ela é de pura reflexão. A doutrina não pergunta a nenhum de nós quais são os nossos problemas de consciência, se é que os temos, quais são as nossas dificuldades em termos profissionais, familiares, humanos, quais são os nossos limites, quais são os nossos conflitos. A doutrina nos sugere este conhecimento nessas diferentes áreas que vai nos levar ao autoconhecimento.
E este autoconhecimento vai nos levar à vontade de ser melhor. Porque está intrínseco em todas as criaturas, ser melhor. Ninguém pega um atalho e tem uma atitude fora da lei simplesmente porque quer. São, na grande maioria, muito mais ignorantes do que maus. E quem disse isso é Kardec, em Obras Póstumas. Viram como nossa mudança interior interfere na nossa evolução, no nosso presente, passado e futuro? Não saia daí, pois no próximo bloco vamos entender por que ela é tão difícil. A gente volta já. O Palestra em Casa está de volta. Você gosta do Espiritismo? Interessa-se pelo seu estudo e divulgação? Então torne-se um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38. A reforma íntima, também conhecida como mudança interior, é uma tarefa árdua e que requer muita paciência, pois não mudamos de uma hora para outra. Mas como essa mudança pode ser feita? Vamos descobrir na última parte da palestra de Marisa Santos Silva. Assista. Esta reforma interior, não se iludam, é muito difícil, não é fácil. Não é fácil nós mudarmos o que nós levamos séculos e séculos e séculos, vidas e vidas e vidas, para estar acumulando. Essa reforma interior, ela não traz resultados rápidos, não traz. Muito pelo contrário. Sobretudo porque nós ainda somos impulsionados pelo nosso passado. Muitas vezes, conscientemente, nós queremos alguma coisa. Inconscientemente, alguma coisa nos arrasta para que a gente exerça exatamente o contrário daquilo que nós queremos. Paulo de Tarso passou por isso. Estes impulsos, muitas vezes, vai nos levar a repetidas quedas, ainda que tenhamos conhecimento, ainda que façamos as nossas escolhas, ainda que tenhamos vontade férrea. É preciso dar tempo ao tempo, com paciência e humildade. E nós pegamos alguma coisa aqui bastante interessante, que quando nós iniciamos, e olha, é uma gama imensa de espíritos que nos alertam com relação a isso. Quando nós iniciamos essa reflexão, esse mergulho interior, quando nós não fazemos de conta que nós abraçamos este ou aquele segmento religioso só para ter uma ocupação, algumas vezes até mesmo apenas social. Quando nós realmente, com coragem, com determinação e com fé, iniciamos neste mergulho interior, vamos descobrindo algumas coisas que nos deixam tristes, que nos deixam aflitos, que nos deixam envergonhados. Mas como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude um dia ter essa atitude? Um dia tomar essa decisão em detrimento, em prejuízo a mim pessoalmente e a família, a sociedade? Como eu estava iludido, como eu estava enganado. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Eu não posso. E aí nós muitas vezes dizemos a nós mesmos, será que vale a pena iniciar a reforma desta casa velha? Ou a gente deixa como está para ver como é que fica? Se nós estamos buscando qualidade de vida, nós não vamos deixar como está para ver como é que fica. Nós vamos apenas estudar o processo para ver por onde nós vamos começar essa reforma interior. Considerando que nós somos aprendizes, considerando que nós somos ainda crianças espirituais,
Não vamos ter a pretensão de começar pela parte mais difícil da reforma. Como diz um amigo muito querido aqui da instituição, quando nós começamos uma reforma física no nosso lar, a gente sabe que a gente está começando, mas nem sabe aonde vai dar aquela reforma, porque troca uma janela, precisa mexer no vitrô, que precisa mexer na fiação, que precisa mexer no encanamento. É assim ou não é? A nossa reforma interior não é muito diferente. Quando nós começamos a reformar, nós vamos descobrindo paulatinamente o que realmente precisa de uma reforma. E nós vamos fazer isso a curto, a médio e a longo prazo. Mas há de se ter vontade de começar essa reforma. E é interessante que a gente percebe hoje no movimento espírita, quer de espíritas propriamente dito, quer de simpatizantes do espiritismo, existe hoje um grupo determinado a ser o multiplicador das suas crenças. Hoje, navegando um pouquinho, a gente entrou no site do Dr. Brauzio Varela. Todo mundo conhece, todo mundo sabe de quem nós estamos falando. E ele tem uma página belíssima para que a gente possa refletir acerca dessas transformações e acerca desses sentimentos. E ele falou o seguinte: se não quiser adoecer física, mental e espiritual, primeiro, tome decisões. Ano novo, momento de tomada de decisões. A história da humanidade é assinalada por decisões individuais e coletivas que fizeram e que fazem todas as diferenças. E ele diz mais: busque soluções. A gente tem por crença, por comodismo, acreditar que nós somos frágeis, que os nossos tormentos e as nossas dificuldades são tamanhas que decisões não dependem de nós. Depende de órgãos públicos, depende de outras pessoas, mas de nós não depende, na verdade depende de nós. Nós precisamos buscar soluções. Se o nosso viver não está coerente com o que nós gostaríamos que ele estivesse, vamos nos mexer. Vamos fazer alguma coisa, vamos buscar ajuda. E ele diz mais: não viva de aparências. Nós não enganamos ninguém a não ser a nós mesmos. Se a criatura não se autovaloriza, se a criatura não se aceita como é que ela pode ser um multiplicador? Multiplicador do quê? E quando ele diz aceite-se, ele diz olhe para si mesmo, valorize as suas qualidades, os seus aspectos positivos, os seus aspectos já em termos de conquistas. Aceite-se para que o mundo possa te aceitar. E ele diz, confie. Nós temos necessidade de confiarmos uns nos outros. Se não totalmente na medida do possível, porque senão a convivência se torna impossível. Sobre qualquer aspecto. Se nós não confiarmos na pessoa que nos auxilia lá no lar, como é que nós vamos realizar o nosso trabalho? No companheiro, na companheira, no filho. Eu não confio em te deixar sair por uma balada. E não vai ficar preso, ou vai, seja o que Deus quiser. Não. É estar junto, é ser companheiro. E ele diz mais, não viva sempre triste. Sorria. A alegria abre portas, abre caminhos. Imagine uma criatura que sai de casa para procurar emprego com aquela carranca. Quem é que vai dar emprego para uma criatura assim?
o companheiro, a companheira, que teve um desentendimento ontem, mas hoje ainda está com a cara de ontem. Sorria. Não valorize a tristeza, valorize a alegria, valorize os bons momentos. Isto é transformação. Isto é reforma interior. É muito importante termos confiança em nós mesmos, acreditar que podemos mudar. Estamos neste mundo de provas e expiações para evoluirmos. Se cada um de nós simplesmente mudar e não ficar pensando porque o outro faz, eu também posso fazer, o mundo ficará melhor, pois cada um estará fazendo a sua parte. Pense nisso. Vamos fazer uma pausa, mas a gente volta rapidinho. Não saia daí. Voltamos. Vamos continuar falando sobre reforma íntima. Só que agora veja o que Manuel Bolonha tem a nos dizer sobre o assunto. Confira. O processo da mudança interior, ou trata-se da reforma íntima. Acreditem, meus amigos, fazer uma reforma na casa é mais fácil. A reforma íntima é bem mais difícil. Não há dinheiro que empregue nela que possa nos trazer resultados, porque ela é a transformação, a renovação nossa. E nós nos desvestirmos de hábitos arraigados há séculos. A partir do momento em que nós travamos conhecimento, a doutrina dos Espíritos aclara para nós os ensinamentos de Jesus, aí nós passamos a querer dar uns passos maiores até uma certa ansiedade para recuperar o tempo perdido e sermos melhores. Mas também não precisa ser assim, porque tudo chega até nós na época e no momento certo. Aí nós lembramos do ditado antigo e correto, de que a fruta, não cai antes de estar madura. É assim conosco. Vem na hora certa, em que nós estamos receptivos a entender os ensinamentos de Jesus. No livro Fundamentos da Reforma Íntima, do Abel Kleiser, Espírito Kaibar-Schutel, ele nos coloca o seguinte: reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser nós. Ele coloca que é o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. É o nosso esforço. E esse esforço, ele é sempre válido. Jamais, quando nós tomamos conhecimento de que estivemos até então com comportamento inadequado, ficarmos melancólicos, angustiados de maneira alguma. Nós teremos a alegria por termos discernido o certo do errado, uma vez que o Pai é amor, é perdão, e nos proporciona os meios da reparação e da construção, que isso advém com o nosso crescimento, melhoramento moral. Nos diz Kaibar-Schutel, sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus. Entender os ensinamentos de Jesus, está aí o maior psicólogo de todos os tempos, o Mestre. Então, se todos nós atentássemos, compreendêssemos os ensinamentos do Mestre, nós estaremos suprindo todas as necessidades, inclusive no aspecto psicológico. Nos diz ele ainda, múltiplas reencarnações ao longo de milênios
são palco de aguerridas batalhas consigo mesmo, em busca do incremento do lado cristão que todos possuem, que todos nós possuímos. Quando se fala de trazer aquele comportamento ainda de milênios, ou aqueles vícios comportamentais, nós trazemos a nossa bagagem a ser corrigida e a sua maioria, ou a maioria dos vícios está arraigado, guardado ali para serem corrigidos. Então, a chamada reforma íntima, a modificação interior, é aquela que provoca em nós uma mudança de comportamento. Senão, não adianta. Muitos de nós, quando adentramos, por exemplo, a casa espírita, algo nos trouxe até aqui. Muitas e muitas vezes, a primeira alavanca para a reforma íntima, a transformação interior, muitas vezes ela vem através de um problema ou não. Via de regra, na sua maioria, são problemas que acabam sendo a pega, como se diz lá em Minas, a pega, para poder trazer a pessoa para o primeiro passo da sua renovação interior. Um problema de família, uma doença, traz a pessoa em busca do remédio, em busca de como ajudar. Aqui chegando, a pessoa passa pelo plantão de orientação, recebe um tratamento de passe, assiste às reuniões espirituais nas quais estão contidas o principal remédio, o principal auxílio, que é o esclarecimento dos ensinamentos de Jesus que estão presentes em nosso dia a dia. Terminada a sessão de passes, também normalmente é convidada a pessoa para frequentar o curso de doutrina. E aí já começa muitas e muitas vezes o incômodo ou a acomodação. Xiii. Será que acho que não vou ter tempo? Eu melhorei, eu estou bem, já estou querendo ir embora porque eu já estou bom. Mas o que trouxe aqui, na verdade, aquilo que trouxe pode ter uma melhoria temporária para que não se alegue ignorância de que eu não fui convidado, não fui chamado a entender, a participar da semeadura do Mestre. Eu li um livrinho muito simples, não precisa de muita intelectualidade, não, e nem muita coisa difícil, até porque nós estamos em muitos crescimentos, muitos de nós. Eu acredito que os maiores ensinamentos são aqueles que primeiro nos auxiliam a nos reformarmos interiormente, deixar de ser aquela criatura com determinado tipo de comportamento. Lendo um livrinho chamado Muitos os Chamados, um livro pequeno, mas o resumo da historinha é a seguinte: um jovem formou-se em medicina. E ele, com poucos meses dele estar aplicando o seu trabalho profissional, ele estava sentindo fortes dores de cabeça. Desmaios estavam ocorrendo. Neste livro, Psicografia, Espírito, Antônio Carlos. Vera Marinzec, a médium. E ele começou a recorrer aos amigos médicos, os colegas, e eles diagnosticaram um tumor muito sério no cérebro. Como vimos, todo ser humano está fadado à evolução e à felicidade. Mais cedo ou mais tarde, os espíritos alcançarão a pureza do sentimento, o conhecimento, ou seja, tudo que o leva à condição verdadeira de espírito evoluído. Ninguém foi criado para a infelicidade, para as dores, para os sofrimentos, etc.
E quanto mais rápido conseguirmos nos modificar interiormente, mais rápido saberemos o que é ser feliz. Teremos esperança, fé, nada mais nos deixará magoados, tristes, depressivos. Somente os pensamentos positivos e o verdadeiro amor fluirá de todos nós. Viveremos em plenitude. Todos chegarão lá, isso é certo. Para nos modificarmos, primeiro precisamos saber o que estamos fazendo de errado e depois tentar mudar. E assim alterar nossos atos lentamente, pois ninguém muda de uma hora para outra. Também é importante não levar tão a sério as maldades alheias, as ofensas, as palavras agressivas dirigidas para nós, pois isso ainda são atitudes de espíritos em caminho de evolução, como nós. E não revidar é fundamental. É difícil, mas temos que tentar perdoar e esquecer, mesmo que seja um pouco complicado não nos machucarmos. É bom pensar em coisas boas, pegar um bom livro para ler, ouvir uma música sadia, não pensar em coisas ruins que nos aconteceram, nem em fatos que nos marcaram de forma negativa. Quando estudamos o Evangelho, aprendemos e nos cobramos um pouco mais. Lá está toda a lição para cada um de nós. Faça uma lista do que você precisa mudar. Leia essa lista todo dia e risque as palavras quando já conseguir deixar passar aquilo que estava apontado, pois assim, devagar, começamos a nos ver com outros olhos. A repetição faz com que aprendamos. Como falamos, seremos mais críticos conosco e deixaremos de olhar tanto os erros alheios e procurar ver os nossos erros. Quando tentamos nos conhecer melhor, sabemos exatamente o que nos fere, o que nos magoa, o que nos alegra, o que nos faz se sentir bem. Passe na sua mente tudo o que fez durante o dia e veja se tratou bem as pessoas, mesmo que elas tenham lhe tratado mal. Veja se muitas pessoas têm queixas de você. O que você fez que não deve se repetir? Vamos tentando sim nos conhecer profundamente para podermos mudar de atitude, ter ação e fazer acontecer. Esse é o caminho inicial. Vamos para o intervalo e já voltamos com a continuação da história do livro Muitos São os Chamados. Fique aí. Estamos de volta. Continue assistindo a história do livro Muitos São os Chamados. Manuel Bolonha estava nos contando a história de um homem que descobriu que tinha um sério tumor no cérebro, teve uma segunda chance, mas não soube aproveitar. Veja. E foi feita uma cirurgia no cérebro dele. Mas o médico que ele conhecia, que era professor, depois que fez a cirurgia, ele continuou ainda com um problema, mas o médico lhe disse, não tem cura. Foi tirado apenas uma parte do tumor, outra parte ficou porque não há como mexer no local aonde está o tumor sem que possa ocorrer óbito ou causar sérios danos, lesar o cérebro. Então, evidentemente, ocorreu toda aquela decepção, toda aquela tristeza. Então, doutor, nós somos colegas, seja claro, eu posso morrer a qualquer instante? Ele falou, pode, como daqui a um dia, como daqui a uma semana. Por ser jovem, cheio de vida, cheio de vitalidade, uma criatura boa, ele entrou em desespero, família católica, até que cruzou com ele, em determinado dia, um tio, que falou de um tratamento em um centro espírita, onde havia um médium que fazia operações espirituais. E ele, mesmo com certa renitência da família,
muito arraigada, orgulhosa, de ter que recorrer ao centro, não aceitava, mas ele começou a ir, frequentou a reunião, foi marcada a data para que ocorresse a cirurgia espiritual. No dia chegado, aquela palestra, o médico já falou para ele o que ele tinha. Você já fez uma cirurgia, não fez? Aquilo que nós sabemos que os espíritos conhecem. Aí ele já começou a espantar de ver mesmo o alto grau de presença da espiritualidade. Foi feita a cirurgia. Ele, evidentemente, levou todos os exames, aquela coisa toda, e fez os exames posteriores à cirurgia espiritual. Levou para o médico dele, inclusive esse médico que fez a cirurgia era um médico ateu. Ele falou, pelos exames, não existe mais nada e eu não entendo como. Quando ele retornou ao centro, terminou o tratamento espiritual depois da cirurgia ocorrida no centro, ele foi às lágrimas quando ele teve alta no centro pelo médico espiritual. E ali, vendo todo aquele povo humilde, todo aquele povo que ali frequentava, e a graça, entre aspas, por ele alcançada, ele pensou, eu vou dedicar muito do meu tempo aos pobres, às crianças necessitadas. Em seguida, ele reatou um relacionamento, casou-se e foi devagarzinho por envolvimento, segundo ele próprio entendia da própria esposa, foi deixando o centro para lá, foi deixando, não assumiu nada, não foi tratar de ninguém, construiu casa, de repente já pediram à esposa que construísse uma casa no Morumbi, está tudo lá. E ele teve um AVC alguns anos depois, perto de uns 8, 10 anos, e desencarnou também ainda jovem. Foi-lhe explicado, e ele viu no plano espiritual, ele vagou um pouquinho, não era uma pessoa ruim, mas que falhou nos seus compromissos, ele vagou um pouco pela zona umbralina, até que ocorreu socorro pela avó, e ele veio a entender o quê? Aquilo que ocasionou, e o crédito que ele teve pela cirurgia, foi um momento em que ele teve, que teria que ter sido feita a sua renovação interior, mudança de princípios, quebra daquele costume anterior, da folga, da comodidade. Não era uma pessoa ruim, mas não atendeu, logo esqueceu o benefício que recebeu do plano espiritual de uma cirurgia materialmente impossível aqui. Então, qual foi o chamado dele? O que o levou àquilo tudo? Para que ele atendesse a, muito provavelmente, a uma planificação anterior, pré-estabelecida, e que ele se esqueceu. Então, aquela ida, aquele favorecimento que ele obteve, ele esqueceu rapidinho, não provocou a sua renovação, a sua reforma íntima não ocorreu. Por analogia, então, quantos de nós convidados ao trabalho, ao centro, a comodidade à qual nós estamos acostumados nos impedem. Fala mais alto, mas quem é dono de si é cada um. Nem adiantava ele argumentar que a esposa contribuiu pedindo, ele teve a oportunidade, é ele que teve a chance, ele que teria que ter tido o despertar da renovação e trabalhar na seara do Cristo, tal qual ele aprendeu naquele centro espírita humilde e pequeno. Então os chamados são esses, muitos os vários chamados para a renovação. Então, se muito está recebendo, pense que para alguma coisa é. Para que nós não venhamos a não perceber o chamado que nós tivemos. Então, cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que adentramos,
Temos aqui um chamado à renovação, mudar os hábitos, mudar o comportamento no sentido de melhoria moral. E existem várias situações que devem ser mudadas. A pessoa que fala demais, a pessoa que julga todo mundo muito fácil, o sexólatra, o alcoólatra. Tudo isto, muitas vezes, é o chamado que a pessoa ouve para o tratamento e para a renovação dentro de uma igreja, de um templo, do centro espírita. Aí vem, cura, vai embora, tudo bem. Outros não cura com o passe, vai embora, aqui é fraco. Deve ter médium fraco aqui, deve estar sem alimento, tadinho. Não faz efeito. O tratamento naquele jeito é muito fraquinho. Mas que tratamento? É aqui, ó. Tem que renovar a criatura. E a renovação provoca mudança de comportamento. Aí não importa o rótulo religioso. Aí eu sou uma criatura melhor, porque eu mudei depois que fui lá. Então a pessoa não percebe que, na verdade, entre aspas, é tudo desculpa, para que ela enxergue o foco principal, que é o eu, espírito imortal. Se não provoca a mudança, não adiantou de nada. Como vimos, reformar a casa em que moramos é bem mais fácil do que reformar a nossa casa interior. Quando pensamos em mexer dentro de nós, estamos falando em nos livrarmos de coisas arraigadas há séculos, que estão entranhadas no espírito imortal. Sabemos que tudo chega no momento certo, quando estamos receptivos e merecedores. Tanto coisas boas como não tão boas assim, mas que sempre nos fazem aprender e crescer. Por isso a necessidade de cuidarmos do nosso pensamento e das nossas atitudes. O perdão, os sentimentos, as vibrações positivas, o esforço para nos melhorarmos moralmente, o discernimento do certo e do errado são melhoras e ajudam no nosso crescimento. Tudo está na base do conhecimento que Jesus nos deixou. As várias encarnações nos trazem mudanças, corrigirmos erros, mudarmos comportamentos. As dores, os problemas são os passos que temos que seguir para a transformação tão desejada, e o dia a dia nos ensina isso. Só que desistimos facilmente, nos revoltamos. Acontecimentos que exigem um pouco mais de nós já é o suficiente para desistirmos e nos desesperarmos. A persistência nos estudos é fundamental. Começamos a mudar nossos princípios, nossa visão e o nosso entendimento. É muito fácil esquecermos dos compromissos que assumimos, mesmo aqui encarnados, que dirá desencarnados. Recebemos muito, somos favorecidos pelo alto e não damos valor. Rapidamente deixamos as coisas materiais nos envolver e as tarefas e compromissos espirituais vão ficando para segundo plano. Falamos e julgamos demais, em vez de procurarmos a exigência conosco. Se não houver a mudança necessária em nós, nada adianta. O chamamento não é somente pela dor. A oportunidade do estudo, de servir e de ajudar o outro é o que ajuda a nossa evolução. Mas na maioria das vezes desistimos ou largamos. Deus quer nos ajudar, quer nos dar créditos, mas não vemos isso e acabamos deixando passar. Vamos refletir, meus queridos. Tente calar a voz mental exagerada para poder ouvir a voz de Deus, aquela vozinha interior que tudo observa e mostra o caminho. Ore e reze com toda a fé para que não tropecemos tanto e, se isso acontecer, que levantemos sem demora. Peça forças para conseguir fazer o que você veio disposto a realizar, a sua melhora pouco a pouco, mas decisiva, de uma vez por todas. Agradeça mais e peça menos. Deus sabe de tudo o que precisamos. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br.
E até semana que vem.